Glória a Deus. Bom dia. Eu espero realmente que o seu dia seja maravilhoso. Que você tenha força para enfrentar as dificuldades, que você tenha sabedoria de buscar a palavra do Senhor para se alimentar e enfrentar as dificuldades e trilhar o caminho do Senhor. Hoje, à noite, eu fui incomodado para falar sobre os caminhos de Deus e os nossos caminhos. Então, hoje, eu vou falar de algumas passagens que falam sobre os caminhos. Amém? Eu gostaria que você estiver fazendo alguma coisa, nesse vídeo de hoje, você estiver ocupado, deixe para assistir depois, para que você possa fazer uma reflexão intensa sobre a palavra do Senhor. E se você estiver com a Bíblia do lado, eu vou citar os versículos, e se você puder abrir, será ótimo você acompanhar. Eu vou começar com Isaías 55, nos versículos 8 e 9. Isaías 55, versículos 8 e 9. Você não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e fazer um positivo lá no comentário, uma mãozinha, um sorriso, um amém. Isso fortalece o canal para que ele chegue em outras pessoas. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Na segunda leitura, vai estar em Salmo, capítulo 22, no verso 31. Salmos 19, versículo 105. Amém? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém? É um salmo longo, já é a terceira, segunda vez que eu cito ele nos nossos vídeos. E agora eu vou ler Samuel, no capítulo 22, no verso 31. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Vou ler novamente. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Vamos lá para o Novo Testamento também, né? Glória a Deus. Em Mateus 7, nos versos 13 e 14, diz o seguinte: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Forte a palavra. João, no capítulo 14, no verso 6. Eu já até li ele aqui. Jesus falando. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra do Senhor, a Bíblia, ela é a verdade. Ela expressa a vontade de Deus, os caminhos de Jesus e a perfeição de ambos.
O caminho de Deus, ele não é só perfeito, ele é superior. Os nossos caminhos são tão errantes, são tão errantes. E a gente só vai saber lá no final se a gente errou ou se a gente acertou. Por isso devemos pedir a Deus que ilumine nossos caminhos, que mostre os nossos caminhos. Ele não vai proibir que você tome uma decisão, que você siga um caminho. Ele vai permitir. Mas será que ele está aprovando? Será que ele está validando? Quando Deus fala lá em Isaías, que eu vou ler novamente, no Isaías 55, 8 e 9, Deus fala, né? Que os pensamentos e os caminhos deles são muito mais altos que os nossos. E não são os nossos caminhos e não são nossos pensamentos. A nossa carne nos conduz a seguir a nossa mente e elaborar um caminho. E o nosso pensamento, se não estiver vinculado ao Senhor, ele vai nos dominar. Ele pode nos enganar, assim como o nosso coração. O caminho de Deus é perfeito, ele é superior. Não tem engano. Se Deus te mostrou o caminho, se Deus falou com você, aquilo não vai voltar atrás. É a palavra do Senhor. Não significa que você não vai ter percalços, muro, pessoas falando, pessoas atrapalhando, pensamentos atrapalhando. Mas a certeza que o caminho do Senhor é perfeito. E não vai mudar, ele já direcionou você. Amém? E os nossos pensamentos têm que estar sempre vinculados ao Senhor. Temos que orar, pedir sabedoria, crer na palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, começar o dia lendo, orando. O nosso caminho, ele é árduo, ele é difícil, o nosso caminho terreno. E o nosso caminho terreno é o caminho que vai possibilitar que nós encontremos o caminho perfeito para a vida eterna. E lá em João, no 14:6, o que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho a não ser Jesus. Jesus é a porta, é o elo com Deus. Não há como se enganar nisso. Quando eu leio lá, deixa eu ver, em Mateus 13 e 14, ali está o motivo porque muitas pessoas não querem ser cristãos praticantes, não querem ser crentes, não querem se dedicar ao Evangelho. A resposta está aqui, ó. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. É um caminho mais fácil, porta larga, porta aberta. E são muitos os que entram por ela. Tá fácil. Eu não vou seguir regras. Não vou estar submetido à verdade que é Jesus, à verdade que é Cristo. Não estou. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que encontram. Mas ele existe. Ele requer que nós nos dispomos a aceitar o que está na palavra. Que nós aceitamos abrir mão de muita coisa. Sabe? Tudo que a gente vê com os nossos olhos pode ser e é ilusão. Seguir pessoas erradas que fingem ser ovelhas. Por que seguimos essas pessoas erradas? Porque ela mostra um caminho largo, um caminho fácil, que às vezes é uma troca. Já parou para pensar? Que estão te oferecendo uma troca para você chegar no caminho? E não é isso, é um caminho difícil, é um caminho estreito, árduo. Não se compara com o caminho de Jesus que sangrou, foi crucificado. Leiam.
essas passagens. Retrocesse o vídeo e anote as passagens, reflita. Por isso eu pedi para que vocês só assistam quando estiver livres, para meditar. Não é meditar no que eu estou falando. O que eu estou falando são referências, são coisas que estão na Bíblia que são verdadeiras. Aí sim você reflete nelas. A minha palavra, que eu peço a Deus que fale por mim através do Espírito, é um caminho, é um despertar, é um start para você ficar curioso e verificar se o que eu estou falando está na Bíblia. Porque eu já disse, o Senhor tem total compromisso com a palavra dele. Amém? Deus abençoe. Eu peço que você se inscreva, deixe um like, comente, para que esse vídeo tenha força. Porque é impressionante como os vídeos que são mais acessados são vídeos que falam de coisas inúteis, que não levam ao caminho do Senhor. Vídeos de críticas, vídeos de mentira, sabe? Vídeos que falam de coisas que Jesus abomina. Amém? Façam isso. Sigam a Jesus. É o único caminho. Amém? Deus abençoe, tenha um bom dia. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida. Ore pela sua família sempre. Sempre. Ore para que a sua fé cresça cada vez mais. Ore para que o caminho que você quer traçar é o caminho que o Senhor tem para você. Amém?